Há manhãs em que o coração acorda antes mesmo do corpo descansar. Os olhos se abrem, a luz começa a entrar, mas por dentro já existe uma lista silenciosa de pesos, contas, decisões, conversas difíceis, notícias que assustam, problemas de família, medos que ninguém vê. E antes mesmo do dia começar, a alma já parece cansada de tentar prever tudo, controlar tudo, segurar tudo. Entregar as preocupações a Deus não é fugir da realidade, é reconhecer com humildade que há pesos que não foram feitos para serem carregados sozinho. Há responsabilidades que precisam ser enfrentadas, sim, mas não precisam esmagar o coração. Nesta manhã, antes que a ansiedade fale mais alto, antes que a pressa ocupe tudo por dentro, vamos nos aproximar da palavra que devolve paz à alma e coloca Deus no centro do dia. No Evangelho de hoje, Jesus ressuscitado envia os discípulos ao mundo inteiro para anunciar a boa nova. Mas ele não os envia como quem entrega uma missão pesada e depois se afasta. O texto termina revelando que o Senhor cooperava com eles e confirmava sua palavra pelos sinais que a acompanhavam. Esta passagem nos recorda que a vida cristã não é uma caminhada sustentada apenas pela nossa força. Ao começar este dia, a palavra nos ajuda a entregar as preocupações a Deus, porque o mesmo Senhor que envia também acompanha, sustenta e age conosco no caminho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Do capítulo 16 de São Marcos, versículos 15 a 20. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Há manhãs em que o coração já acorda cansado. Não é apenas sono, nem apenas falta de descanso. É como se a alma abrisse os olhos antes do corpo e encontrasse logo à porta tudo aquilo que ficou sem resposta. Contas que preocupam, decisões que precisam ser tomadas, conversas pendentes, notícias que pesam, medos silenciosos sobre a família, a saúde, o trabalho e o futuro. E quando isso acontece, o dia começa antes da hora. Começa dentro com uma tensão escondida que vai ocupando espaço antes mesmo da primeira tarefa. Mas entregar as preocupações a Deus não é fingir que elas não existem, não é negar a vida nem abandonar responsabilidades, é parar de transformar o coração em lugar de carga permanente. No Evangelho de hoje, Jesus envia os discípulos ao mundo, mas não os deixa órfãos da própria força. Ele os envia com presença, autoridade e acompanhamento. E isso muda a maneira de começar o dia. Porque a paz não nasce quando tudo se organiza do lado de fora, mas quando o coração volta ao seu lugar diante de Deus. Então, nesta manhã, fica a pergunta: quantas das suas preocupações são peso real e quantas já se tornaram um modo silencioso de viver sem confiar? Muita gente começa a manhã rezando, mas continua sentindo, no fundo, que terá de enfrentar o dia sozinha. A boca diz: Senhor, eu confio, mas o coração ainda se vê diante das batalhas como se Deus estivesse distante, apenas observando de longe. E essa sensação pesa. Pesa porque existem responsabilidades reais, decisões que não podem ser adiadas,
famílias que precisam de cuidado, trabalhos que exigem força, preocupações que parecem esperar na porta antes mesmo de o dia nascer. O Evangelho de hoje nos ajuda a olhar para isso de outro modo. Quando Jesus envia os discípulos, ele não está apenas colocando sobre eles uma cobrança de desempenho espiritual. Ele não diz vão como quem abandona. O texto termina revelando algo muito bonito. O Senhor os ajudava, cooperava com eles, confirmava a palavra no caminho. Ou seja, a missão era deles, mas a presença era dele. Os passos eram humanos, mas o sustento vinha do céu. A responsabilidade existia, mas não era carregada no abandono. Talvez esta seja uma das maiores consolações para esta manhã. Você pode enfrentar responsabilidades reais sem ser consumido por elas sozinho. Entregar as preocupações a Deus não significa deixar de agir, mas lembrar à alma que ela não precisa carregar o dia como se tudo dependesse apenas da sua força. Há uma mão firme sustentando os passos, mesmo quando os olhos não conseguem vê-la. Se esta palavra encontra você num dia pesado, deixe nos comentários o seu nome ou o nome de alguém por quem você deseja a oração. Existe uma ansiedade que se disfarça de responsabilidade. Ela nos convence de que pensar sem parar sobre um problema é o mesmo que resolvê-lo. A mente gira, antecipa conversas, imagina cenários, tenta prever perdas, controlar reações, medir riscos, evitar dores. E aos poucos, o coração se transforma numa sala de monitoramento de tudo o que pode dar errado. A pessoa ainda cumpre suas tarefas, ainda sorri, ainda responde, ainda segue, mas por dentro está exausta de vigiar o invisível. Entregar a Deus não é abandonar o dever, é renunciar à ilusão de que tudo depende da nossa antecipação mental. Há coisas que precisam da nossa prudência, da nossa ação e da nossa presença, mas há outras que nenhum pensamento repetido consegue resolver. Quando a preocupação ocupa o lugar da confiança, ela deixa de ser cuidado e começa a ser peso. E um peso carregado logo cedo costuma acompanhar a alma o dia inteiro. Por isso, antes que o dia nos espalhe por fora, é preciso apresentar a Deus o que pesa por dentro: a família, a saúde, o trabalho, as decisões, as contas, os medos, os nomes que vivem em nossa oração. Aquilo que não é entregue cedo, muitas vezes domina em silêncio. É como carregar baldes cheios de água morro acima, sem perceber que existe uma fonte capaz de irrigar o caminho sem destruir nossas forças. Deus não nos tira da responsabilidade, mas nos livra de viver esmagados por ela. Quando ouvimos os sinais mencionados no Evangelho de Marcos, podemos imaginar apenas acontecimentos extraordinários, manifestações impressionantes, momentos que chamam a atenção dos olhos. Mas há um risco nisso: esquecer que Deus também confirma sua presença de modos silenciosos, discretos e profundamente reais. Nem todo sinal do céu aparece como espetáculo. Às vezes, o sinal é um coração que não se desmorona, mesmo pressionado. É uma serenidade que permanece quando tudo ao redor parece confuso. É uma lucidez que nasce no meio de um dia difícil. É uma coragem pequena, mas suficiente, quando a alma já estava perto de desistir. Muita gente pensa que Deus só está agindo quando algo grandioso acontece, e por isso não percebe a graça que a sustenta no ordinário. A força para responder com mansidão, a paciência diante de uma espera, o domínio de uma palavra que poderia ferir, a paz que chega sem explicação depois de uma oração simples. Tudo isso também pode ser sinal. Não sinal para exibição, mas para permanência. Começar a manhã com Deus não é buscar uma emoção religiosa intensa. É pedir a graça de atravessar o dia com integridade, mansidão e confiança. Como o orvalho sobre a terra seca, a presença de Deus nem sempre chega com estrondo. Ela vem mansa, quase imperceptível,
mas muda a resistência do solo, e quando o calor do dia chega, a alma já não se quebra com tanta facilidade. Há pessoas que não conseguem descansar porque, por muito tempo, aprenderam a confundir vigilância com valor pessoal. Sentem que precisam prever tudo, organizar tudo, proteger todos, antecipar cada risco, como se o amor dependesse de nunca baixar a guarda. E quando tentam repousar por um instante, a culpa aparece. Parece que, se relaxarem, tudo vai desmoronar. Mas uma alma que vive sempre em estado de alerta não está apenas sendo responsável. Muitas vezes está ferida, cansada e sem lugar seguro para depositar o que carrega. Jesus envia os discípulos ao mundo, mas não forma corações escravos do medo. Ele não deseja pessoas paralisadas pelo excesso de controle, mas corações disponíveis, firmes e confiantes. A oração da manhã muda quando deixa de ser apenas uma lista apressada de pedidos e se torna um gesto real de entrega. Senhor, o que hoje me preocupa, eu coloco diante de Ti, antes de carregar sozinho. Talvez seja esse o primeiro movimento deste dia. Respirar, silenciar, apresentar a Deus os nomes, os medos, as decisões, as conversas difíceis, e só então sair para a vida com um interior menos fragmentado, como quem tira das próprias mãos uma mala pesada e a coloca no chão. O caminho continua, as responsabilidades o dinuam, mas o corpo e a alma já não caminham esmagados. Entregar a Deus não é perder o comando, é permitir que a vida volte a girar em torno do centro certo. O Evangelho de hoje não promete uma manhã sem problemas, nem uma vida sem exigências. Jesus envia os discípulos ao mundo real, com seus riscos, resistências e caminhos difíceis, mas Ele não os envia sem presença. E essa é a verdade que precisa descer ao coração nesta manhã. Entregar o dia a Deus não é escapar da luta, é entrar nela de outro lugar. É sair para a vida sabendo que as responsabilidades continuam, mas já não ocupam o trono da alma. Deus não nos pede que neguemos nossas preocupações. Ele nos convida a não transformá-las no Senhor do nosso coração. Muitas angústias crescem porque foram alimentadas em silêncio, repetidas na mente, guardadas como se ninguém pudesse tocar nelas. Mas quando são apresentadas diante de Deus com verdade, elas começam a perder o poder de governar tudo por dentro. A preocupação pode continuar existindo, mas já não precisa conduzir nossos passos. A alma encontra ordem quando Deus volta a ser o eixo, e não apenas uma ajuda lembrada nos momentos de aperto. Por isso, a oração da manhã não serve para fugir do mundo, mas para entrar nele sem ser devorado por dentro. Antes de tocar no celular, antes de correr para as tarefas, antes de conversar com o medo, há um lugar mais profundo onde o coração pode se colocar, diante de Deus. Há dias que parecem montanhas, e talvez este seja um deles, mas até a montanha pesa menos quando o coração não sobe sozinho. Então, antes de carregar tudo outra vez, antes de deixar que a ansiedade decida o tom do seu dia, entregue a Deus aquilo que pesa. Deixe que a paz chegue primeiro. E agora, com tudo isso recolhido no coração, vamos transformar esta reflexão em oração. Senhor Jesus, neste dia, antes que as preocupações tomem todo o espaço do nosso coração, nós queremos colocar diante de Ti tudo aquilo que pesa. Tu conheces as responsabilidades que nos esperam, as decisões que precisam ser tomadas, as contas que preocupam, os medos pela família, as dores escondidas, os pensamentos que se repetem e as angústias que muitas vezes carregamos em silêncio. Nós te pedimos, ajuda-nos a entregar sem fugir, a confiar sem abandonar o que precisa ser feito, a agir com prudência, sem permitir que a ansiedade governe a nossa alma.
Que este dia não comece dominado pelo medo, mas pela Tua presença. Que antes de qualquer notícia, tarefa ou urgência, o nosso interior encontre repouso em Ti. Senhor, visita nossa casa, guarda nossa família, protege nossos caminhos, ilumina nosso trabalho e sustenta quem está cansado demais para continuar sozinho. Toca aqueles que enfrentam enfermidades, conflitos, inseguranças, perdas, dependências, decisões difíceis e noites mal dormidas. Dá serenidade a quem precisa esperar, coragem a quem precisa resolver, mansidão a quem precisa conversar e esperança a quem já se sente sem forças. Que as preocupações não se tornem senhoras do nosso coração, que a Tua paz chegue primeiro, que a Tua mão sustente cada passo, mesmo quando não conseguimos vê-la, e que ao longo deste dia nós nos lembremos, não caminhamos sozinhos. Tu envias, mas também acompanhas. Tu chamas, mas também sustentas. Tu permites a travessia, mas nunca abandonas quem confia em Ti. Entregamos este dia nossas tarefas, nossos medos, nossos nomes queridos e tudo o que ainda não sabemos resolver. Permanece conosco, Senhor, e ensina nossa alma a descansar em Ti, enquanto seguimos fazendo o bem possível. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, deixe o seu amém nos comentários. Escreva seu nome e o pedido de oração. Inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa entregar o dia a Deus.